Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão Comece sua jornada em Machine Learning praticando com a AWS Deep Racer. Durante essa sessão, teremos 3 objetivos. O primeiro é que vocês aprendam sobre o AWS Deep Racer. O segundo é que vocês se divirtam e queiram aprender ainda mais sobre Machine Learning, colocando a mão na massa. E o terceiro, que vocês descubram como podem ganhar prêmios incríveis e competir em diversas ligas. O meu nome é Juliana Gonçalves. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou arquiteta de soluções do time de startups e serei a apresentadora dessa sessão que vai estimular vocês a competir nas ligas Deep Race. E no final dessa sessão, vocês todos estarão aptos. Inclusive, já fica o primeiro convite de vocês conhecerem aqui o Deep Racer Zone aqui no final. Alguns de vocês já foram lá? Então vamos repetir, porque agora vocês já vão saber tudo o que está acontecendo de verdade lá, né? E, claro, se alguma dúvida ficar aqui, eu vou estar aqui no final. E vocês vão poder conversar com mais especialistas lá. Dando continuidade aqui, vou passar um pouco pela nossa agenda. Então, começar detalhando o que é o Deep Racer e suas especificações. Depois, a gente vai passar pelos conceitos de aprendizado por reforço, ou Reinforcement Learning. Esse Reinforcement Learning é o que o Deep Racer usa para aprender a correr. E a seguir, a gente vai passar também pelo console do Deep Racer, para vocês conhecerem quais são todos os serviços, a arquitetura que está por detrás dele. E, por fim, a gente vai passar por todas as novidades desse ano que a gente tem para a Liga do Deep Racer. E aí, como que vocês fazem para participar dessas ligas e concorrer a muitos prêmios e ficar lá no leaderboard da liderança, né? Então, aprender Machine Learning nem sempre é fácil. Na verdade, é uma curva de aprendizado um tanto complexa, e nós aqui da AWS estamos aqui com vocês para simplificar essa aprendizagem. O AWS Deep Racer, com os desenvolvedores de vários níveis de habilidade, eles conseguem ter experiência prática de Machine Learning e poder aprender os fundamentos do aprendizado por reforço para descobrir como que o Machine Learning é tão fantástico. E aí, com o Deep Racer, você vai adquirindo novas habilidades, e aí vocês vão criando os seus primeiros modelos, e vocês vão ter a chance de enviar esse modelo para um carro de corrida autônoma, e vão poder participar dessas ligas globais. Então, o Deep Racer ele é uma maneira muito fácil, rápida e divertida de aprender Machine Learning, porque você pode aplicar conceitos de Machine Learning, criar os seus modelos e vê-los ainda competindo por aí, enquanto vocês estão aprendendo como usam. Então, basicamente, vocês podem competir, vocês vão jogar com colegas, com todo mundo, e vai ficar cada vez mais fácil de aprender. A ideia, então, por detrás do Deep Racer é fornecer, então, a vocês, desenvolvedores, essa maneira prática e divertida e dar os primeiros passos de aprendizagem por reforço. Então, literalmente, vocês vão aprender assim. E lembrando que, para começar, vocês não precisam ter o carrinho, basta vocês começarem a utilizar a própria console da AWS e vão poder utilizar um ambiente simulado. Bom, mas o que é o AWS Deep Racer? O Deep Racer ele foi lançado no reInvent de 2018 e ele nada mais é do que um carro de corrida autônomo. Ele vai dirigindo através do aprendizado por reforço. Então, vocês vão desenvolver, de fato, o código de vocês para que vocês consigam basicamente, fazer com que o carro dirija sozinho. Eu não sei se vocês já viram, mas vamos ver isso na prática. Bom, vou passar um pouco nos detalhes do carro. Então, basicamente, esse carro que vocês estão vendo aqui na tela, ele é o Deep Racer Evo. Ele é um carro de corrida na escala de 1/18, e ele usa um processador Intel Atom. A distribuição Intel do kit de ferramentas OpenVINO também. Hoje ele tem 2 câmeras. Então, essas câmeras elas têm 4 megapixels e elas usam também um sensor LiDAR, que significa Light Detection and Ranging. O LiDAR ele tem um laser pulsado que consegue detectar e medir as distâncias de carro para outros objetos. Então, basicamente, isso que garante que ajuda ele com pontos cegos, identificar para ele evitar colisões. E aí você pode remover, e assim, é muito fácil também você conseguir fazer qualquer tipo de edição nesses sensores, porque vocês conseguem remover uma câmera, vocês conseguem desabilitar o LiDAR, e tudo isso vocês vão conseguir fazer na garagem do Deep Racer. O modelo mais novo, que é o Evo, que eu acabei de mostrar, ele foi lançado no reInvent de 2019,
E para quem tem o Deep Racer clássico, vocês também conseguem comprar diretamente na Amazon um kit de novos sensores. Eles conseguem fazer essa configuração dessas novas funcionalidades do Evil também. Então, vocês conseguem gradativamente fazerem qualquer tipo de upgrade no seu carrinho. Então, se você não tem um Deep Racer, você também não precisa esperar para começar a correr, e vocês conseguem correr na console da AWS com um simulador de corrida 3D. Com esse simulador, vocês conseguem treinar, e vocês também, que têm o carrinho, eu também convido vocês a utilizar o simulador para que vocês vão fazendo o treino, e quando o modelo estiver pronto, vocês conseguem fazer o deploy desse modelo diretamente no carrinho. Então, vocês podem começar a treinar os modelos agora mesmo para competir na liga do Deep Racer. E vocês também podem criar a própria liga na console da AWS e correr com a comunidade, e também podem competir com seus amigos e colegas de trabalho. Agora, vamos falar um pouco do aprendizado por reforço, que é o que está por debaixo dos panos aí da autonomia do Deep Racer. Então, quando a gente começa a falar aqui da parte teórica, o aprendizado por reforço ele é um conceito que faz parte da inteligência artificial. E a inteligência artificial é uma área bem ampla da ciência da computação que procura ensinar máquinas a fazer o que normalmente nós, seres humanos, fazemos, né? Então, ajuda a simular a inteligência humana. Então, nós humanos temos uma capacidade, né, que desde pequenos a gente consegue classificar diferentes coisas, acontecimentos, e também fazer previsões com base naquilo que já observamos antes. Então, dentro da inteligência artificial, está a machine learning, e que procura criar essas habilidades humanas para fazer isso aplicando as técnicas estatísticas para a construção de modelos que façam previsões. E a gente tem 3 grandes categorias aqui. Então, é o aprendizado por reforço, é o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Vamos começar falando aqui do aprendizado supervisionado. Então, o aprendizado supervisionado ele acontece com treinamentos feitos através de exemplos, semelhante ao quando a gente é criança, né? Então, a criança vê um determinado animal, e aí o adulto vai lá e fala para ela, olha ali, aquele animal é um gato. E aí a criança vai começando a ver vários exemplos, né? Ali é um gato, ali é um gato. Até que em um certo momento, ela também vê um animal diferente, e alguém fala para ela, olha ali é um cachorro. Então, nesse momento que ela vê que ali é um cachorro, ela começa a conseguir diferenciar, né? Então, ela vê inúmeros gatos, inúmeros cachorros, e consegue definir sozinha. Então, a gente consegue também ensinar os computadores dessa forma. Só um instantinho, uma aguinha. Basicamente, com os computadores, a gente começa a fazer um processo, né, de rotulagem, e ali a gente vai mostrando para o computador. É gato, é gato, é gato. É cachorro, não é gato, não é gato, não é gato. E aí, quando ele vê uma próxima foto de gato, ele já vai conseguir discernir que aquilo é um gato sozinho. No aprendizado não supervisionado, por sua vez, a gente fornece um conjunto grande de dados ao computador, mas esses dados eles não são rotulados da mesma forma que a gente faz no supervisionado. Então, nesse caso, os modelos eles são treinados para identificar similaridades que ajudem na classificação ou no agrupamento dos dados. E aí, basicamente, é como trazendo de novo aquele exemplo da criança, né? É basicamente como a criança fala, olha ali, aquilo é um pato. Ah, não, aquilo é uma coruja. Ah, não, aquilo é o Superman. Dessa vez, ela não precisa necessariamente saber o que é cada uma dessas coisas, mas ela identifica um ponto em comum com tudo aquilo, que todos eles voam. Então, voltando para o... E aí o computador é a mesma coisa, né? Vai conseguir trazer as similaridades. Então, já no aprendizado por reforço, é um pouco diferente. Então, o computador ele aprende com as consequências das suas ações. A gente constrói um modelo matemático que determina um resultado para cada ação, e esse resultado pode ser bom ou ruim. Então, o modelo ele pode ser treinado para tomar várias ações sozinhos e percebendo quais são os modelos que têm piores resultados e melhores resultados. O aprendizado por reforço é o que faz o Deep Race correr por conta própria,
e dizemos assim, o que ele tem resultados bons ou ruins. Então, por exemplo, se o carro ele anda no meio da pista, isso é um resultado bom. Se ele começa a sair da pista, é um resultado ruim. Então, se ele está andando muito rápido também, é um resultado bom. Se ele começar a andar devagar, é um resultado ruim. E assim vocês conseguem treinar no ambiente simulado e vão aprendendo, e ele vai aprendendo cada vez mais a tomar as ações, né, da melhor forma possível. No aprendizado de reforço, o aprendizado de reforço ele é construído em cima de uma ideia que nós humanos também usamos o tempo inteiro, né, que é justamente a gente conseguir recompensar, né? E um dos exemplos que eu trago aqui é com um animalzinho de estimação. Eu tenho um exemplo que eu uso muito em casa, eu tenho uma cachorra chamada Birita, ela é incrível, e eu usei muito o fundamento de recompensa com ela. Então, basicamente, né, toda vez que eu falo, Birita, senta, aí a Birita vai lá e senta. Aí ganha lá um biscroque, o bifinho, a cenourinha. Aí eu falo, Birita, dá a pata. Aí quando a Birita dá a pata, é a mesma coisa, né? Ganha o biscroque. Aí se a Birita ela faz as coisas que ela costuma fazer, revirar o lixo, roer meu chinelo, já tem uma coleção de pantufa roída lá em casa. Se ela também fizer alguma coisa, tipo morder um rato, ela já fez isso. Quando ela faz esse tipo de coisa, justamente ela não vai ganhar nada. Então, aos poucos, ela vai aprendendo o que vai fazer ganhar o biscoito, que é a recompensa, e, de fato, o que eu não recompenso, que não é uma coisa legal, ela não vai fazer mais. Então, é basicamente assim que funciona esse conceito de machine learning. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente quer incentivar comportamentos bons, e tem momentos que a gente não quer incentivar comportamentos ruins, né? Com o passar do tempo aí, o algoritmo, a Birita, vai ficando cada vez melhor e vai sabendo aquilo que vai ser recompensado ou não vai. Pode virar até uma Birita circense, né? E aí o seu modelo também pode ser incrível. Então, é mais ou menos como vocês vão ver acontecer aqui no Deep Racer Zone. O modelo vai ficando cada vez melhor, então ele vai conseguindo rodar essa pista sem que sair da pista, numa velocidade adequada, andando ao centro. Então, vamos ver aqui alguns termos importantes para o aprendizado por reforço. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é o agente. Então, no nosso agente aqui, no caso, é o Deep Racer, independente se ele está na pista virtual ou na física. A gente também tem o próximo, que é o ambiente. Então, o ambiente nada mais é de onde o meu agente está inserido. E como a gente está falando do Deep Racer, vai ser a pista. Em seguida, a gente tem um conceito aqui que a gente chama de estado. O estado ele representa o estado atual de onde que está o agente do Deep Racer. Então, ele é estabelecido através das entradas dos sensores e das imagens das câmeras e contém informações como a posição do carro na pista, ângulo das rodas do carro e a velocidade que ele está. E né? Porque já a ação ela é a decisão que o agente toma baseado no estado do ambiente, né? Essa ação ela pode incluir uma mudança de velocidade, ela pode incluir uma mudança de ângulo de direção, virando para a esquerda ou para a direita. E isso tudo faz muito sentido, né? Baseado de como o estado está. Então, como ele vai fotografando, ele vai ver que, basicamente, ele vai sair da pista. Então, a próxima ação que ele vai ter que fazer é, de fato, mudar a direção. Então, com base na ação que foi tomada, o agente ele recebe uma recompensa. E essa recompensa, ela mede o quanto desejável é uma determinada ação. Então, se a ação escolhida fez com que o agente chegasse próximo ao seu objetivo, a gente quer reforçar essa ação, né? Então, a recompensa é grande. Não, se já ele tomou uma ação que não foi adequada, a gente quer desencorajar esse tipo de ação. Então, basicamente, a gente vai dar ou uma recompensa negativa, ou sequer vai dar uma recompensa para ele. E o nosso último conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de episódio. Ele é cada vez que o agente ele vai para uma posição inicial ou para um estado de término. Desculpa, o episódio ele começa no estágio inicial e termina no de término. E aí o de término, ele pode ser ou quando ele chega, né,
no objetivo dele, que quando a gente está falando aqui do Jeep Racer, a gente está falando de fato completar uma volta na pista, ou se ele sai completamente da corrida, né? Então, eu vou mostrar alguns conceitos. Quando ele realmente sair do meio da pista, passar da parte da linha branca, é justamente nesse momento que a gente fala também é um estágio de término. Então, a chave para que o Jeep Racer ele tenha um comportamento esperado é a função de recompensa. Ela incentiva o comportamento específico e a parte fundamental do aprendizado por reforço. E, se você desenvolver uma boa função de recompensa, vai ser a parte mais importante para que você tenha um resultado que você quer, um resultado bom na corrida do Jeep Racer, né? Por quê? Lembrando de novo, você vai conseguir ter, eu vou até falar mais adiante, mas você vai ter uma série de variáveis aí que você consiga completar essa corrida da forma mais rápida e mais eficaz. Vou trazer um exemplo mais ilustrativo aqui, que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, a função de recompensa, a gente vai utilizar essa pista aqui, né? Basicamente, os quadrados dos limites superiores seriam como se ele estivesse, de fato, saindo da pista. Então, ele ia ir para aquele momento de término, podemos dizer assim, né? E a função de recompensa, ela quer que a gente fique sempre, né? Na verdade, quando a gente olha aqui, nosso objetivo é chegar da melhor forma possível lá no final da corrida, que é justamente aquela linha de final, né? De chegada. E aí, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer manter o carro na linha laranja, né? Então, a nossa função de recompensa vai ser para a gente conseguir fazer com que o carro mantenha. E como é que eu vou fazer isso? Não falei que a recompensa é o mais importante? Então, toda vez que ele andar através dessa linha laranja, que é a linha de centro, eu vou estar ganhando uma recompensa de 2. Se eu for para as linhas adjacentes ali, né, cada quadradinho um estado, for para algum estado adjacente, esse estado ele vai receber uma recompensa muito menor, que é 0,2. E se eu for para os últimos quadrados, que é o que eu não quero, que é o de fato, eu estou saindo da minha pista, eu não vou receber recompensa nenhuma. Então, quanto mais ele fizer o que eu quero, maior a recompensa ele vai ter, que é do mesmo jeito que acontece com a minha querida Biritinha. Então, vamos ver como que o aprendizado acontece. O agente ele vai aprendendo do zero. Então, no início, ele tenta fazer coisas aleatórias, né? Vocês podem ir acompanhando no desenho e no gráfico. Quando ele vai fazendo coisas aleatórias, é muito normal ele sair da pista. E o aprendizado requer muitas tentativas e iterações. O ambiente ele precisa ser explorado, até que o agente consiga aprender onde estão as melhores recompensas. Então, você vai repetindo isso e, eventualmente, ele vai atingir a convergência. Quando o modelo ele passa a ter uma escolha frequente das ações que geram essa maior recompensa. Então, nesse caso de aprender, vai ficando cada vez mais, né, vai rodando, vai aprendendo e vai ficando cada vez melhor. E vai ganhando cada vez mais recompensas. Aqui na minha esquerda, é a esquerda de vocês, na verdade é a direita de vocês. Então, aqui na minha direita, vocês podem ver um estado que ele está fazendo o exploration, né? Essa parte de exploração. Então, é a hora que ele vai ficar andando mesmo, né? E vai descobrindo onde que está tendo recompensa maior. Então, ele vai fazendo aquele estado randômico, né? Como a gente tinha visto no slide anterior. Né? Mas aí, realmente, é a view que vocês têm. Então, aí ele está saindo, está uma loucura. Mas é assim que ele vai aprendendo. Agora, no estado que vocês estão vendo agora, é o estado que a gente chama de exploitation, ou estado de aproveitamento. Então, primeiro a gente precisa explorar bastante o ambiente, descobrir onde se encontram as maiores recompensas, e depois do tempo que ele aprender quais são as ações melhores que ele tem que tomar, dentro da pista, as recompensas vão ficando cada vez maiores, e ele chega nesse estágio de exploitation. E nessa fase, né, o aproveitamento acontece um pouco mais tarde, de acordo com um monte de treinamento que você vai fazendo. Então, como que esse aprendizado de fato acontece? O aprendizado ele ocorre durante o treinamento. Então, ao chegar ao final, ele gera um modelo. Esse modelo, né, o agente ou o carro, interage com a pista durante esse treinamento todo.
com o objetivo de concluir a corrida, enquanto ele maximiza as suas recompensas, né? Então, quanto mais você mais treinar, mais ele vai saber onde elas estão. E aí o Deep Racer, ele dirige pela pista, tirando mais ou menos umas 15 fotos por segundo. Então, assim que ele vai captando os estados, e aí cada estado ele gera uma ação. Essas fotos, elas representam, né, o estado, como eu havia falado, e depois de cada foto ele vai tomar essa ação, e essa ação ela pode ser mudar a velocidade, pode ser mudar a direção. E depois, né, de uma tomada de ação, o carro ele vai se encontrar em um novo estado. E ele vai receber uma recompensa baseada na ação. Então, isso totalmente iterado, né? A gente não quer que o carro fique dentro da pista e ele tomou uma ação que afasta do centro, a recompensa lá não vai ser boa. E aí a gente vai fazendo assim. Vai girando e ele vai entendendo cada vez mais e vai gerando um modelo cada vez melhor. Então, ao final desse processo de treinamento, a gente obtém o modelo. Conforme eu falei, quanto mais conhecimento e experiência a gente agrega o modelo, cada vez melhor ele fica. Então, assim o carro consegue decidir quais ações e estados levam às melhores recompensas. Então, no final do treinamento, a gente tem esse modelo e também pode ser enviado para um agente físico. Vocês precisam muito viver essa experiência. Então, aqui no Deep Racer Zone, vocês vão conseguir, acho que, ver esse processo inteiro, desde vocês fazerem o deploy do modelo no carrinho. E se vocês tiverem o próprio modelo, acho que vocês também podem pedir para a equipe que está lá, para poder testar o modelo num carro real. Bom, vamos passar agora um pouco pela arquitetura da rede neural do AWS Deep Racer. Então, o Deep Racer ele usa essa rede neural com 6 camadas, semelhantes a que temos aqui na imagem. Então, uma maneira de extrair os padrões de imagem tentando descobrir quais são as ações que vão levar às maiores recompensas. Então, no começo, nós temos de entrada todas as imagens da pista, e no final a gente tem todas as ações, né, o Action Output, todas as ações que ele vai conseguir tomar a partir de todas essas entradas específicas. A primeira é a camada de entrada que nós temos, é uma imagem, e ela representa o estado atual do carro. Né, ali vocês estão vendo o input, é justamente ali uma foto da pista. Na verdade, essa imagem, ela na vida real não é coloridinha, né? Ela está em tons de cinza. E como a gente usa um modelo mais novo do Deep Racer Evo, a gente também não tem uma imagem só. Nós passamos a ter 2 imagens, em vez de uma. E a gente também passa a ter as informações do LiDAR, que mostram a parte de trás do carro. Então, a partir dessa primeira camada, a gente vem para que a gente tem, né, os pixels das imagens capturadas, a gente passa a ter uma rede neural convolucional, ou que a gente chama de CNN Feature Extractor, é uma CNN de 3 camadas. E essa rede neural nos ajuda a identificar as features ou características das imagens com os limites da pista, a linha central, ou o que está fora e dentro da pista. E essas características identificadas, elas vão ser usadas para a tomada de decisão de como dirigir. Elas vão virar variáveis lá na sua função de recompensa. Então, as features extraídas das imagens, elas são enviadas para uma segunda rede neural. Essa segunda é chamada de Policy Network. Essas policies determinam o nosso resultado final e a ação que vai ser tomada pelo carro. A Policy Network usa pesos para determinar a ação a ser tomada, e esses pesos têm níveis de importância distintos. Ou seja, eu posso colocar um peso diferente para a velocidade e um peso diferente para, por exemplo, andar no centro da pista. Agora, vamos dar uma olhadinha na console do Deep Racer e vamos também entender um pouco da arquitetura dele. Aqui a gente tem o desenho de todos os serviços aqui da AWS que estão por debaixo dos panos e que fazem, de fato, o nosso Deep Racer andar de forma autônoma. Então, o console ele é uma abstração em cima de muitos serviços da AWS, e o principal deles aí eu posso dizer que é o SageMaker. Então, ele é utilizado para treinar o modelo de aprendizagem por reforço. A gente também tem o RoboMaker. Então, o RoboMaker é o que, de fato,
fornece o ambiente de simulação 3D. Então, esses dois serviços eles se comunicam muito utilizando o Amazon S3, né, que é o nosso repositório, nosso storage. E como é que isso funciona? Por exemplo, os estados, as ações, as recompensas que ocorrem durante todo esse treinamento, eles são gerados pelo RoboMaker e eles sobem no S3 e o SageMaker começa a treinar o modelo. Então, ocorrem várias iterações desses serviços para que, de fato, esse modelo ele seja treinado. Então, durante o treinamento, a gente também tem a interação com o Amazon Kinesis Video Stream. E é assim que vocês conseguem ver aquele videozinho de simulação que estava no slide anterior, né? Então, isso vai acontecendo em tempo real. E aí, para vocês conseguirem acompanhar toda a parte de logs, vocês também têm acesso ao CloudWatch, para que vocês consigam ver tudo o que está acontecendo ali. Essa, de fato, é a carinha da console. E aqui tem um exemplo, né, de como é, de fato, a função de recompensa. Então, basicamente, aqui a gente escreve uma função diretamente nessa console do AWS Deep Racer, usando um código Python. Essa função de recompensa, para facilitar, e é uma coisa que eu amo, já vem com 3 funções de recompensa exemplo. Então, eu adoro um snippet, acho que snippet facilita muito, e é justamente essa a intenção aqui. Então, vocês podem usar esses snippets aqui. E aí, essa função de recompensa, ela é determinada, né, novamente, já falei isso várias vezes, mas é bom para fixar, que ela determina quanto bom ou quanto ruim foi um resultado de uma ação. E depois de cada ação, o simulador ele fornece algumas variáveis. E essas variáveis é o que, de fato, vão estar dentro dessa função de recompensa. Então, por exemplo, na função vocês podem colocar informações como a distância do carro com relação ao centro da pista, vocês conseguem colocar a largura da pista, vocês conseguem também criar a função de recompensa para dar mais recompensa justamente quando, usando essas duas variáveis, você consegue dizer, né, que o carro está mais próximo do meio da pista, baseado na distância, e onde de fato ele está. E isso daí você vai dizer que você vai reforçar dessa recompensa boa para que ele se mantenha nesse estado. Então, por detrás dos panos, essa função de recompensa é uma função lambda. E aí você consegue, inclusive, clicar lá no botão Validate e aí testar o seu código antes de começar a treinar com ele. Bom, chegou o momento agora de dar uma olhada nos componentes. Eu já falei bastante da pista, mas é importante que vocês conheçam tudo que está aí. Então, um dos componentes que a gente tem aqui é o Track Wall, ou a parede da pista, é a partezinha azulzinha. Na verdade, o Deep Racer ele nem vê isso aí é mais para ficar bonitinho, ambiente 3D, né? Vamos ser sinceros. A parte verde é o field, ou o campo. Então, ela é considerada a parte de fora da pista. E isso, né, lembrando, isso é um dos momentos de término. Então, uma coisa que a gente quer é evitar muito que o carro vá para essa parte verde. A superfície da pista é o que a gente chama de track surface. Então, é justamente toda essa parte cinza que está entre as duas linhas brancas. E o nosso objetivo é ficar o máximo de tempo, ou a corrida inteira, dentro dessa parte, né? A gente tem as track boundaries, que nada mais são do que essas linhas brancas que dividem a parte de fora da pista com a parte de dentro da pista. E o track center é essa listra amarela, né? Não necessariamente, né, como eu falei, o Deep Racer ele não vê o amarelo, ele vai ver vários tons de cinza, mas essa parte é a parte mais importante porque é justamente que a gente quer ficar o mais perto dela possível. Vamos falar um pouco agora das coordenadas do Deep Racer. E, assim, quando um sistema de coordenadas do Deep Racer, o carro ele tem uma posição representada por coordenadas lá no eixo X e Y. E isso que vai conseguir ajudar também para quando a gente tiver os inputs das variáveis lá na nossa função de recompensa. Existe também os waypoints de referência, que são espalhados por toda essa pista. Eles também estão em coordenadas de X e Y. E é isso que vai ajudar também para que vocês tenham direção pensando na curva, né? A gente também tem o Track Widget,
que é justamente a largura da pista, e eu também comentei que isso é possível entrar como variável na função de recompensa. A gente tem o heading, que descreve também o ângulo de orientação do veículo. Então, basicamente, esse heading aí, ele vai dando os graus, né, para que a gente saiba qual que é essa direção aí. Então, lembrando que a função de recompensa, ela faz o uso dessas variáveis, e cada vez que o modelo ali é carregado no carro e vai dando voltas na pista, na fase de exploration, as ações elas vão ser guiadas por todas essas variáveis que a gente extraiu daqui. Então, como eu tinha comentado, né, acho que aqui fica muito mais ilustrativo, o heading é justamente, né, ele vai dando o ângulo para que o carro ele consiga fazer as curvas. Então, é importante usar isso como variável para que, na hora de tomada de ação, né, o ângulo ele também consiga ajudar o carro a ter autonomia para tomar ações dessa forma. A gente também tem esse parâmetro de exemplo, que é All Wheels on Track. Ele é muito simples de entender, ele é diferente, né, da parte de ter o ângulo, né, do heading. Basicamente, ele só vai dizer se todas as 4 rodas do veículo estão dentro da pista, basta uma estar fora da pista, que ele já dá como false. Então, isso também é mais uma forma de vocês conseguirem trabalhar em cima da função de recompensa. Outro ponto aqui que é bastante importante que a gente tem é a distance from the center, que é basicamente a distância que ele está do centro. E essa outra variável que você consegue usar para deixar sempre, para ajudar muito e estimular o carro a ficar sempre no meio da pista para evitar essas saídas. E já falamos bastante dessa parte de todos os parâmetros que vocês podem usar na função de recompensa. E vamos começar aqui por uma abordagem falando um pouco da garagem. Eu até comentei com vocês, né, logo no início da sessão, que a gente consegue personalizar os sensores. E é na garagem que vocês conseguem fazer isso. Tem outras coisas interessantes que vocês conseguem fazer na garagem, e aí até um spoiler, é que vocês também, quando participam das ligas do Jeep Racer, vocês conseguem ganhar uma série de prêmios. Então, vocês conseguem, inclusive, personalizar o carro de vocês. E aqui a gente tem o Action Space. O Action Space ele define o espectro de ações que o carro ele pode tomar a partir de diversas combinações de velocidade, justamente com o ângulo de direção, né, o heading que eu tinha falado para vocês. Então, quanto mais ações nosso agente puder tomar, mais tempo vai demorar para treinar, claro, mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma gama, né, um potencial de ações muito maior com o seu carro dentro da pista. Então, uma coisa que eu quero frisar, para quem já está fazendo, desenvolvendo, é que vocês, uma vez que vocês mexam aqui no Action Space, vocês não podem modificar depois que vocês já tiverem com o modelo treinado. Então, vamos falar a parte mais interessante aqui, que são as novidades desse ano de 2022 para a Liga do Jeep Racer. A gente está com várias novidades, né? Então, vamos falar aqui dos prêmios, das competições. Então, a AWS Jeep Race League está de volta, né? Melhor do que nunca. A gente está agora com 4 divisões e formas de vocês competirem. Então, o primeiro circuito virtual ele retomou em março, e vocês vão ter vários circuitos virtuais até outubro. E aí, na divisão aberta, né, que a gente chama de divisão open, ela é uma divisão que qualquer um de vocês podem começar. Então, não precisa ter expertise nenhuma em machine learning para começar nela. E, basicamente, vocês têm uns modelos um pouco mais simples, que é vocês terem corridas contra o relógio. Então, quanto mais rápido vocês conseguirem finalizar a pista, né, vocês vão ganhando pontos, né, e vão conseguindo competir com outras pessoas nesse sentido. Todos os meses vocês competindo, vocês recebem recompensas digitais. Então, vocês vão conseguir receber novos adereços para o seu Evo, e vocês podem mexer lá, justamente naquela garagem que eu havia comentado. Então, tem um carrinho mais repaginado, bonitão, com a carinha de vocês. E aí a galera adora, né, jogar um na cara do outro, principalmente quando está competindo nas ligas com os amigos do trabalho, né? Olha, ganhei esse negócio esse mês. É mó da hora. Aí vocês também
podem competir tanto nessa divisão aberta, que eu havia comentado, quanto numa divisão profissional. E a novidade desse ano para isso é que 10% dos primeiros qualificados nessa liga aberta vão para a divisão Pro. Que estímulo, né? E aí, por que é tão bom para essa divisão? Porque quando você chega lá na divisão Pro, você vai ganhar esse kit maneiraço, né? Eu que não estou nessa liga, eu tenho que ficar pedindo boné, bottom, não tenho nada disso. Mas eu vou pedir lá para mim, vou deixar. Se vocês quiserem, também pede para mim, dá um jeito. Bom, mas basicamente vocês vão ganhar esses kits exclusivos, que é mó da hora, boné, camiseta. E aí vão poder falar lá, estou no leaderboard, meu, estou competindo aqui no meu carro autônomo, mó da hora. E aí, vocês vão conseguir também... essa é a melhor parte. Vocês, os 10... falei errado, ó. Os 16 primeiros colocados vão participar na liga ao vivo, no Twitch. E os 10 primeiros colocados vão ganhar o quê? Um Deep Racer Evil. Pô, quem não quer um Deep Racer Evil? Eu quero um Deep Racer Evil. E aí, vocês todos que estão competindo, vocês têm a chance de participar da grande final, lá no reInvent, em Vegas, no final do ano. Olha que beleza. E aí, além de competir pelo título, todo mundo falar, rei, rainha do Machine Learning, ainda vão ganhar um grande prêmio. Não me perguntem o que é o grande prêmio, porque isso é surpresa. E aí, já frisei muitas e muitas vezes com vocês hoje. Vão conhecer o Circuito Summit, ele está de volta. A gente tem essa experiência muito incrível aqui, de ter o Deep Racer Zone. Então, vão conhecer, vão ter essa chance de ver o Evil rodando numa pista real. Se já tem modelos, por favor, vão lá, vão conversar com o pessoal. E outra novidade desse ano, é uma novidade bem interessante. Então, a gente tem agora uma liga para estudantes, que permite que os alunos eles também competam. E aí, o que é legal é, todo mundo que estiver participando dessa liga de estudantes vai conseguir ter a mesma quantidade de horas para treinar. Então, ninguém vai ter uma vantagem em relação a você. E aí vocês podem concorrer também a diversos prêmios, bolsas de estudos, e também tem essa oportunidade de ir para Vegas. E aí, basicamente, se vocês querem conhecer um pouco mais, vão na URL do deepracerstudent.com, e aí vocês vão ter todos os detalhes de como faz para competir pela linha de estudantes. Aqui eu estou deixando para vocês também alguns recursos adicionais. Então, aqui a gente tem uma série de URLs aqui interessantes. Então, por exemplo, desde o Slack, que vocês vão poder conversar com pessoas da comunidade, tirar dúvida, e é muito legal. Aqui o GitHub, que vocês conseguem ver um workshop do Deep Racer, então fazer essa imersão hands-on com um tutorial, que deixa as coisas muito mais simples. Também tem um curso gratuito no AWS Skills. Vocês também têm dicas de corrida, tem um fórum para tirar dúvida, e é muito legal vocês darem uma olhada aqui no Intel Open Environment, no Toolkit, para vocês conhecerem mais a fundo. Vocês não precisam mais esperar. E eu não vou falar de novo para vocês irem lá. Quer dizer, vou falar. Vão lá conhecer o stand. Não, tá. Não quer conhecer o stand agora? Já foi. Não deixem, então, de treinar na console da AWS. Então, basta entrar na URL aqui e começar a correr com o seu Deep Racer no ambiente simulado também. Vou deixar também mais 2 QR Codes aqui, que é o AWS Skill Builder, que eu havia comentado. Ele não tem só o curso do AWS Deep Racer, mas aqui vocês têm mais de 500 cursos, são todos gratuitos, então é uma URL para vocês terem lá no favoritos. Então, é quase toca o sininho e inscreva no canal, mas não é isso. É só para você favoritar mesmo, e toda vez que vocês quiserem aprender, aqui tem muito conteúdo bom. E tem o outro QR Code aqui, que é da certificação da AWS. Então, é muito legal para vocês também terem ideia de tudo que vocês têm que fazer para rampar. Inclusive, quem sabe, né, depois vocês me contam, meu e-mail vai estar no final, falando, Juliana, tirei a certificação de Machine Learning Specialist. Quero saber quem já fez isso, porque eu ainda não, e eu preciso. E aí vocês me ajudam, me contam como foi. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Desculpa qualquer brincadeira, adoro. Aqui estão os meus contatos. Tem uma coisa que eu não falei ainda, mas vão conhecer o Deep Racer. Tá, brincadeiras à parte, então. Não deixem, de forma alguma, de me ajudar, de ajudar a AWS. A gente conta muito com
com a opinião de vocês. Vocês têm que me ajudem a preencher essa pesquisa da sessão, para que a gente traga cada vez mais conteúdos que supram as expectativas de vocês. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Aliás, tem mais uma coisa que eu quero falar. Vão conhecer... Mentira. Gente, obrigada mesmo, tá? Foi um prazerzão.